benefício do INSS negado judicialmente que foi recebido por tutela antecipada não precisa ser devolvido. Você já vai entender este caso, mas antes sejam bem-vindos ao canal Thaís Explica. Bem, gente, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da primeira região negou o pedido, ao INSS, que pretendia receber de volta valores pagos a um beneficiário a título de tutela antecipada. Gente, a tutela antecipada é o nome jurídico que se dá quando o juiz ele permite que o autor de uma ação ele obtenha antecipadamente algo que pediu no processo, enquanto a ação segue tramitando até o seu julgamento final. No caso, um beneficiário do INSS, ele pretendia receber a concessão de auxílio-doença, aposentadoria, por invalidez, mas ele perdeu aí a sua ação. O que acontece quanto isso, Porque foi liberado o benefício para ele. O valor pago pelo INSS, pelo Instituto a título de tutela antecipada era que pretendia o INSS junto ao TRF1 após a sentença que lhe negou o pedido. O INSS alegou que, independentemente da boa-fé do autor, para o recebimento do benefício, cabe o ressarcimento ao erário. Então, a autarquia citou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser cabível a devolução de valores recebidos a títulos de tutela antecipada, posteriormente revogada, solicitando aí a reforma da sentença nesse ponto específico. Aí, no novo entendimento, ao examinar essa apelação, o relator, o desembargador federal João Luiz de Souza, ele afirmou que a sentença não merece reparo. Ele alegou que, de fato, o benefício não concedido estava sendo pago por antecipação de tutela e que o Supremo Tribunal de Justiça já adotou o entendimento no sentido de devolução desses valores indevidamente recebidos. Contudo, gente, posteriormente houve orientação diversa do Supremo Tribunal Federal mudando esse entendimento. Então, além disso, o magistrado defendeu que não se pode exigir a devolução de tais verbas por serem destinadas à subsistência do segurado, Então, sendo necessário considerar possível hipossuficiência. O desembargador também alegou que tais beneficiários podem não ter condições de fazer a devolução dos valores por viverem no limite da necessidade à subsistência com dignidade. Então, a turma acompanhou o voto do relator por unanimidade e esse segurado ficou isento, de ter que devolver os valores recebidos, porque ele fez um pedido de auxílio-doença para ser depois transformado em aposentadoria por invalidez. Só que ele estava com o processo na justiça correndo, a ação estava ainda sendo tramitada e não tinha sido ainda feito o julgamento final. Então, enquanto isso, foi dado para ele o auxílio-doença, para ele ficar recebendo auxílio-doença, enquanto não saía a resposta da aposentadoria por invalidez, e é porque ele recebeu um benefício de tutela antecipada sem antes ainda ter tido a decisão final do seu julgamento de um pedido de aposentadoria por invalidez. Então, quando teve a resposta final desse processo, ao qual foi negado, ele não ganhou a aposentadoria por invalidez, no regime anterior, o segurado ele tinha que devolver os valores recebidos de forma indevida, ou seja, não tinha sido concedido a ele por base da justiça o recebimento desse auxílio-doença, porque ele estava com o processo tramitando na justiça. Então, devido a esse desembargador que analisou o processo dele e como era um pedido de auxílio-doença, que era justamente, para manter a subsistência desse segurado, para a sua sobrevivência, para a sua alimentação, ele foi exonerado, não precisou ter que devolver esses valores para o INSS, ok, meus amigos? Então, muitas das vezes pode acontecer isso, daquela pessoa estar pedindo um benefício na justiça, pedindo um auxílio-doença e também pedindo uma aposentadoria por invalidez e o processo ainda não terminou, ainda não chegou ao fim e ela recebeu uma tutela antecipada e depois pode acontecer que esse processo ele venha
não fluir, né, ele venha a ser negado, e essa pessoa ela é obrigada a ter que devolver esses valores, porque é considerado como um recebimento indevido, gente. Então, se caso isso aconteceu com alguém, tá? Vocês não são obrigados a devolver, porque foi feita uma tutela antecipada e a justificativa é que esse benefício que você estava recebendo era para a sua, para a sua subsistência, é para as suas necessidades de alimentação. Então, quando tem uma discriminação, quando tem uma justificativa aprazível, né? Você não é necessariamente, não é preciso devolver esses valores, até porque foi feito um pedido, né? Uma ação judicial de boa fé, foi constatado que esse segurado realmente ele estava precisando, mas infelizmente ele não teve aí o processo concluído com vitória, né? Ele foi negado para ele a transformação do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Tá bom, meus amigos? Se você tiver alguma dúvida ou se você passou por um caso desse e a justiça está pedindo que você faça a devolução, você tem essa base para você aí se espelhar, tá bom? E justificar sempre, gente, com os laudos médicos, né? Exames, os relatórios, né? Não somente com as palavras, mas com provas concretas. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela sua atenção. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu joinha e o seu like. E para vocês receberem novos conteúdos atualizados todos os dias aqui do canal Thaís Explica, ative o sininho de notificações e marque em todas. Tenham um excelente final de semana, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!